O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, ouvindo este trecho do evangelista São Marcos, nós nos lembramos de como também aqui neste lugar, no início da nossa devoção nazarena, aconteceram experiências semelhantes. E de fato, depois que o Plácido encontrou a imagem da Santinha, aqui venerada, a casa dele, inicialmente, e depois as capelinhas, elas começaram a tornar-se também lugar de pessoas que vinham, olhem só, para rezar o Santo Terço, para bendizerem a Deus por lhes ter providenciado uma mãe no meio do mato, como era aqui àquela altura, 1700. E também porque a fama do lugar, da ermida, tornou-se lugar de graças e bênçãos também para os doentes, também para os enfermos. E de fato, um dos vitrais que conta a história da evolução aqui da nossa devoção mostra isso, que as pessoas vinham trazendo os doentes assim numa padiola. Naquele tempo não existiam as macas tipo aquelas da Cruz Vermelha, era padiola mesmo, era alguma coisa feita de varas. Então vêm os doentes, os aleijados, os enfermos, as crianças, os jovens vêm para rezar, pedir graças e bênçãos de Deus pela facilitação que a Virgem de Nazaré promovia. Não é ela quem nos salva é Deus, quem nos salva é Jesus Cristo, mas ela dá uma mãozinha, sabe como é? A palavra da mãe, e ainda mais quando a mãe é amada, nenhum filho nega para ela vontades. Ouvindo esse trecho aqui do Evangelho, diz que também, quando Jesus chegou ali, vinham trazer para ele os doentes, ficavam nas praças, para que ao menos tocassem a barra de sua veste. Meus irmãos e irmãs, devemos sempre agradecer a providência de Deus, que sempre estende a mão para nós. Deus nunca nega, nunca esconde suas mãos. Estamos ouvindo na primeira leitura a narração da criação, ainda não chegou. Amanhã vamos ter a criação do homem e da mulher. E é bonito como o Miguel Ângelo entendeu isso, tanto que ele pintou lá na Capela Sistina a cena da criação, dois braços que se estendem. O braço de Deus, que vem do céu, e o braço do homem, que na terra, como que
acolhe aquele braço divino. E a partir então do encontro dos dois braços, sobretudo apontando os dedos de Deus e os dedos do homem, possibilitou a criação do homem, imagem e semelhança. Deus nunca nos abandona, Deus sempre está por perto de nós. Se existe um companheiro, se existe um partner que fraqueja, somos nós. É a criatura humana. Mas Deus está sempre na dele. Um grande homem de Deus chamado Newman, um convertido inglês, ele dizia assim, usando lá a expressão própria da linhagem inglesa, do Lorde, cavalheiro, uma pessoa digna. Ele dizia: Deus é um Lorde que caminha conosco, e se nós, mal-educados como somos, o deixamos de lado em algum momento da nossa caminhada, ele permanece ali, não se move, não vai adiante, não volta atrás. Ele permanece ali. Aí nós vamos, caminhamos, pintamos, bordamos, quebramos a cara, e quando acontece de a gente, se lembrar, voltamos lá, Deus, Senhor, Lorde, está ali no mesmo lugar, e nos olhando, nos diz gentilmente: podemos prosseguir? Não nos abandona, meus irmãos e irmãs, somos nós que vamos dar voltas por aí. É bom que tenhamos a sorte abençoada de podermos voltar, porque tem ovelhas que se perdem de vez. E que a lembrança disso, de que Deus está sempre numa constante em relação a nós, nos possibilite. Quando nos afastamos da palavra, quando nos afastamos da igreja, quando nos afastamos de Deus, que a nossa consciência, tocada pelo Espírito Santo, nos recorde que devemos voltar, que é bom negócio voltar, que precisamos voltar. Deus permanece ali. Deus que providencia, então, encontros conosco, como com esses doentes aqui do Evangelho, como com os doentes que vinham visitar a primeira, a segunda ermida da Santinha, e vem hoje visitar o seu santuário, que ela, por necessidades tantas, nos faz obter de Deus, de Jesus seu Filho, as graças de que precisamos. Não posso deixar de falar-lhes alguma coisa sobre os santos de hoje. Santos dos olhinhos puxados, santos japoneses. Na verdade, tinham outros missionários, espanhóis, portugueses, italianos, mas dentre estes um se destacou. Ele se chamava Paulo, de sobrenome Miki, Paulo Miki. Era um padre japonês e eles em diversas épocas foram martirizados. E se agrupou toda essa quantidade de mártires na ocasião em que São Paulo Miki e outros 17 foram martirizados, no dia de hoje. Século XVI, já findando, 1500, 1590, por ali. Eles foram então aprisionados. Aqueles que lhes provocaram a morte, isso por parte lá dos governos, das gestões, das autoridades, que não comungavam a fé cristã, cortaram a orelha esquerda deles. Não sei por que a esquerda, mas cortaram de todos a orelha. E depois que fizeram isso, os levaram
na cidade, passearam com eles pela cidade, Nagasaki, que é uma cidade do Japão. E depois disso os crucificaram, os pregaram assim, nas cruzes no chão. E depois levantaram estas cruzes. Olhem que crueldade. E depois, como Jesus demorasse ainda um pouco a morrer, lhes cutucaram com lanças afiadas, apontadas para que morressem. Mas aqueles que estavam ali assistindo tudo aquilo diziam: apesar de tudo isso, era impressionante a alegria que eles expressavam em seus semblantes. Talvez não dessem gargalhadas, nem podiam dar por conta do sofrimento, mas o semblante sereno traduzia, pois, uma alegria profunda que nem a dor do martírio lhes tirou. Tudo isso é fruto do Espírito, meus irmãos e irmãs. Jesus prometeu aos seus discípulos: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Uma promessa que nós vemos realizada nos cristãos das origens, aqueles mártires do tempo das perseguições do Império Romano, e também de todos os tempos, como estes irmãos que foram martirizados no século XVI, como os de hoje, que ainda sofrem o martírio por causa de Cristo. O martírio não é uma coisa boa, o sofrimento não é uma coisa boa. A irmã Dorothy, certa vez, confessou: eu tenho medo. Eu tenho medo. Ou seja, o mártir não é o que não tem medo, porque ele é humano, mas ele tem a coragem, porque ele crê em Deus. Mas, como se repete na vida dos santos e no Evangelho, como os discípulos, os apóstolos, depois que apanharam, disseram: nós não vamos deixar de anunciar o nome de Jesus, porque nós, antes de tudo, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Portanto, surrem, mas nós vamos continuar o nosso trabalho. Meus irmãos e irmãs, nós notamos isso na vida da igreja. A igreja recebeu de Cristo a missão: ser no mundo sinal de salvação, ir pelo mundo pregando o Evangelho. E vocês sabem que isto não é de graça, não é fácil. A igreja, que somos nós, esta instituição positivamente fundada por Jesus para permanecer fiel ao mandado de Cristo, ela sofre, ela apanha, ela é até mesmo tratada assim de um modo hostil. Ela muitas vezes é envergonhada, muitas vezes ela até mesmo se acomoda, é claro, mas não pode renunciar à sua missão. E a maior força vem exatamente da presença dos mártires, daqueles que, não ligando para os sofrimentos desta vida, dizem: não, o principal é obedecermos a Jesus e não aos homens. Que o testemunho deles, portanto, nos ajude a nós também na caminhada de hoje a obedecermos antes a Deus do que às criaturas. Vamos fazer um instante de silêncio e reabastecer a nossa fé na palavra e em base ao testemunho dos santos mártires.